Então, professor, no início, antes de eu escolher, eu tinha a posição de que era constitucional. Porque... É constitucional? Antes de iniciar o estudo. Porque inclusive, a princípio, eu queria falar sobre que era constitucional. Porque eu entendi que é o seguinte, que a parte ela recebeu, então automaticamente mudou se ela recebeu um crédito num processo trabalhista, né, e na qual ela foi condenada, porque existe a sucumbência recíproca. Eu imaginava que é o seguinte, que mudou a situação financeira dela, então ela pode arcar com esses custos. Mas depois que eu fui estudando e fui verificando e me aprofundando nos princípios, né, do acesso à justiça, da igualdade, eu já fiquei no meio termo também. Um lado de mim fala que é inconstitucional e ainda um lado fala que é constitucional. Eu acredito que eu ainda preciso me aprofundar ainda mais do que eu já me aprofundei, porque eu tinha um posicionamento e eu estudando para fazer o TCC, eu acabei enxergando um outro lado que acabou me trazendo mais dúvidas. Acredito que tem fundamentos plausíveis para os dois lados, né? Para ambos os lados. Ainda mais quando eu fui ler as decisões, eu vi isso. Mas eu ainda fico em dúvida com relação a isso. Mas isso que é bonito num trabalho de graduação. Então, você vai já querendo defender uma tese, mas se você não ficar de forma imparcial para ver os outros lados e poder mudar de posição, não é tão legal. Então, bonito é isso, você verificar que, às vezes, aquela ideia inicial não se confirma com a sua pesquisa. Então, é sinal que você pesquisou. Mas você encontrou a decisão do TST sobre isso? Encontrei. Qual a posição? A posição de que é constitucional, o TST defende. Porque, veja bem, no processo civil, nunca ninguém falou que é inconstitucional condenar o beneficiário da justiça gratuita em honorários. Ele só não vai pagar, a não ser que ele perca a condição de hipossuficiente. Aí fica a cargo do credor ter que fazer essa prova. O que o parágrafo 4º está dizendo é a mesma coisa, mas ele já adianta. Se o devedor receber crédito salarial em outra ação, é presunção de que ele perdeu a condição de hipossuficiente. A não ser que ele prove. Aí vai ser questão dele provar que, apesar de receber o crédito é necessário para o seu alimento, né? E não teria condições de pagar os honorários sem prejuízo do próprio sustento. Aí é uma outra discussão que ele vai travar no próprio processo. É a minha posição. Eu não vejo inconstitucionalidade. Mas eu gostei muito do seu trabalho. Parabéns. Obrigada, professor. Eu estou satisfeito, professor Luciano. Eu estou satisfeita também com a apresentação, gostei muito da fala da Larissa e também da elaboração do trabalho, que foi muito bem feito. Está de parabéns, eu não tenho nenhum questionamento a fazer. Vamos passar para a próxima? Obrigada. De nada. Obrigada. É a Adriana Aparecida da Silva. Já? Boa tarde a todos. Pode iniciar, professora? Por favor. Você tem 15 minutos, tá? 10 prorrogadas por mais 5. Tudo bem. Bom, boa tarde a todos. Meu trabalho, o tema dele é adolescente em conflito com a lei, desafios da socioeducação. O embasamento dele, os problemas conceituais seriam a violência na sociedade, o enrijecimento das punições e a cultura do punitivismo, a necessidade de respostas rápidas para a sociedade e a criminalidade na adolescência. Vou abordar agora os aspectos históricos, né, que eu fiz o levantamento para entender o contexto da criança e adolescente ao longo da história. Inicialmente, a criança e o adolescente ela não tinha reconhecimento nenhum, né? Eles eram tratados como os bichinhos
de estimação. Não existia reconhecimento, não existia legislação também que fundamentava qualquer tipo de direito, não só para a criança, mas também como para o direito humano. Em seguida, né, a segunda fase, que é bem posterior, quando ele se torna objeto de tutela do Estado e depois como proteção integral, através, no Brasil, no caso, depois do século XX. Eu vou abordar agora os aspectos de positivação internacionais, que foram os movimentos que foram necessários para que houvesse o reconhecimento, tanto de direitos humanos como da criança e do adolescente. Inicia, na verdade, os questionamentos, essas questões começam a se iniciar com os pós-guerras, né? Um período pós-guerra em que tem muita desgraça, as crianças ficam desamparadas, as pessoas estão numa desgraça social, desempregadas numa pobreza extrema. Então, inicia-se, assim, um movimento de discussão a nível internacional. As convenções que foram importantes, de forma sintética, foram a Convenção da Organização do Trabalho, em 1919, a Carta da Liga, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos da Criança, em 1959, as regras mínimas das Nações Unidas, né, que é conhecida como regra de Pequim ou regra de Beijing, em 1985, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1989. Essas são as convenções a nível internacional. No Brasil, a gente começa... Nós verificamos ali que o processo histórico da criança e adolescente também inicia em questão de positivação só com as ordenações do Império, e aí são as questões penais. Antes não havia nenhuma regulamentação, ainda mais no período de Brasil colônia, que existia a escravidão. Então, a positivação que eu consegui identificar algumas questões, né, sobre a questão da imputabilidade, seria da fase das ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, né? Nesse período, na verdade, as crianças, não existia conceito de criança ainda. A partir dos 7 anos, as pessoas já podiam, eles eram considerados pessoas, né? Miniaturas de adultos. Eles já podiam ser punidos. Dos 7 aos 14 anos, eles tinham um abrandamento ainda nas questões penais, e a partir dos 14, eles já podiam sofrer até penas de morte. Em seguida, muito mais para frente, aí tem um processo muito longo, assim, que não tem nenhuma identificação de positivação nos ordenamentos. Aí seria 1927, aí já no Brasil mesmo, com o Código de Melo Matos. O Código de Melo Matos foi um código bem importante no sentido de marco inicial, porque não existia nenhuma legislação específica para criança e adolescente. Nesse caso, foi um caso assim, de muito clamor social, que foi o caso do menino Bernardino. É um processo histórico isso que aconteceu e foi um chacoalho para a sociedade brasileira. Esse menino foi em 1927, foi em 1926. Aconteceu, ele era um engraxate, vou contar um pouquinho da história para entender. Ele era um engraxate e ele foi preso, ele tinha 12 anos, ele era negro e ele vivia na rua. E ele foi preso por quê? Porque ele prestou um serviço, ele é engraxate, prestou um serviço para uma pessoa e esse homem, ele não pagou e ele jogou um tubo de tinta na roupa desse homem e ele foi acusado. E o menino foi preso, ele ficou 4 semanas na cadeia e ele foi abusado, foi completamente assim, sofreu todo tipo de violência e jogado depois na rua. E quem fez a denúncia foram os médicos que atenderam ele num período posterior da cadeia. E aí houve uma comoção na sociedade para que houvesse uma atenção para a criança e adolescente. Ainda não existia o conceito, tá? Então, esse código, ele traz um aspecto importante, que é a maioridade penal a partir dos 18 anos. E também ele utiliza a doutrina do discernimento, que ele utiliza se a criança teria entendimento sobre o ato que ela cometeu, ela seria punida. Aí, em seguida, vem em 1979 o Código de Menores, conhecido como a doutrina menorista. A doutrina menorista, ela vem numa situação um pouco diferente. Ela aponta, assim, ela segmenta o tratamento da criança e do adolescente na sociedade.
ela não dá direitos e garantias, não, ela separa as crianças pobres de famílias, né, desestruturadas para terem um tratamento especial do Estado, né? Então, na verdade, o foco não era uma preocupação com a criança, e sim com a criminalidade, né, com um aspecto mais da sociedade. A questão aí foi o foco na institucionalização, né, da pobreza. E em seguida, aí nós temos conceitualmente o ECA, que é em 1990, ele vem após o processo, né, de redemocratização, com a Constituição de 1988 promulgada. Ele tem um amparo no Código no artigo 227. E aí, um movimento muito grande, já desde 1987, 86, também da sociedade brasileira, para que houvesse a promulgação do Código, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O maior ganho é o reconhecimento efetivo da criança como sujeito de direito, reconhecido como pessoa peculiar em desenvolvimento. Esse é o maior ganho, um ganho que hoje nós conseguimos perceber assim, ao longo do tempo em construção em relação a direitos humanos. O meu trabalho ele abordou a questão do adolescente infrator. Eu vou falar do sistema socioeducativo. O que é esse sistema socioeducativo? É o que está previsto no ECA, né, na parte especial dele, e ele ampara o tratamento do adolescente infrator. Então, ele dispõe como que deve ser feito, como que ele deve ser julgado, como que ele deve ser tratado, como que na sociedade ele vai ser incluído e reinserido. Esse é um dos maiores ganhos, né, que o ECA também proporcionou para nós. O ECA, junto com o SINASE, que é a Lei 12.594 de 2012, eles são um amparo do sistema socioeducativo, né? No caso, o sistema socioeducativo, ele busca a superação da conduta infratora, né, do adolescente e também retirar a culpabilização da família, né, porque sempre se tenta se achar um responsável. Então, ele trabalha as estruturas familiares também. E o objetivo é a reinserção do convívio familiar, social e também tornar o adolescente realmente sujeito de direitos e deveres. Né? Com o ECA se tem a construção do conceito efetivamente de criança. A criança é considerada aquela pessoa com até 12 anos incompleto e adolescente a partir de 12 anos até 18 anos incompletos. A medida socioeducativa ela tem caráter pedagógico, mas ele é sancionatório também. Né? A criança ela não sofre medida socioeducativa, ela sofre medidas protetivas, que é baseada no artigo 105 do ECA, com 101. O amparo para entender o que é ato infracional é similar ao crime. Então, na verdade, o legislador ele utiliza ato infracional como conceito de crime, que seria a infração penal e a contravenção, que é do Código Penal. A conduta de ato infracional ela é igual ao do crime também. Ela tem que ter o fato típico, ilícito e culpável. Então, ele tem que ter esse composto para o adolescente ser considerado, né, ter praticado um ato infracional. As medidas socioeducativas, elas estão previstas no artigo 112 do ECA. Quais são? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional, né? O objetivo fundamental da medida é o rompimento dos ciclos de violência vivenciado pelo adolescente por meio da integração social, garantia de direitos e cumprimento do PIA, né, que é o Plano de Atendimento Individual, e do entendimento. O adolescente, dentro desse sistema, ele precisa entender a conduta infratora, ele precisa compreender que isso é errado diante da sociedade. A medida socioeducativa ela está interligada com a proteção integral, ou seja, que são as garantias constitucionais para as crianças e adolescentes, para elas receberem todos os direitos, né? Eu vou entrar agora no tema final já, que seria a socioeducação. O que é essa socioeducação? A socioeducação, ela está associada com a medida socioeducativa, ela é a prática da medida socioeducativa. Ela entende, então, aqui, ela vai atender a adolescência. O que é essa adolescência? Diante da visão
cultural, a adolescência, ela é um período de desenvolvimento da subjetividade que articula os processos biológicos e psicossociais. É um momento de transição entre a infância e a fase adulta, né? A nossa adolescência hoje, ela é contextualizada em que momento, né? Nós vivemos uma sociedade capitalista, baseada numa sociedade de consumo, então tem um apelo muito grande pela valorização do ter, temos a falta de acesso a bens, né, e serviços, temos a busca também do adolescente por reconhecimento social, fragilização do desenvolvimento psicológico, né, que é a questão emocional e cultural também. Associado com as desigualdades sociais e a insuficiência de políticas públicas. A socioeducação, ela tem uma origem muito interessante. Teve o Antônio Carlos, que ele foi um dos que ajudou na elaboração do ECA, ele pegou esse termo de uma experiência de um pedagogo chamado Makarenko. Esse Makarenko, ele trabalhava com jovens marginalizados, ele era ucraniano, mas era na época da União Soviética. E ele desenvolvia um trabalho já com jovens marginalizados. E ele entendia o papel fundamental da educação e da família. Então, a ideia da socioeducação também foi espelhada nessa experiência. Então, a socioeducação é um conjunto articulado de programas, serviços e ações que, a partir da inter-relação de práticas educativas, de demandas sociais e de direitos humanos, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento de potencialidades humanas, da autonomia, emancipação e fortalecimento dos princípios éticos da vida social. E o objetivo dela é, na verdade, essa ressignificação do adolescente para que ele não volte a cometer um ato infracional, ou seja, o crime, e não adote isso como uma medida alternativa de vida, né? Para que ele entenda que ele pode ter uma outra conduta, ele pode ter uma outra oportunidade, uma outra forma de viver. Então, de forma conclusiva, né, a socioeducação é um processo de vivência da medida socioeducativa, integrada por ação pedagógica, em que o adolescente ele é conduzido para a construção de um projeto de vida, acompanhamento familiar, inclusão em políticas públicas, fortalecimento de vínculos e a reconstrução do papel protetivo da família e também dos papéis de vínculos comunitários. De forma assim, sintética, a minha perspectiva assim, sobre a solução para o problema adolescente em conflito com a lei. Diante da pesquisa que eu realizei, eu verifiquei que não é possível apenas um segmento, porque a medida socioeducativa é uma política pública. Ela isoladamente, junto com a socioeducação, ela não vai conseguir responder aos problemas estruturais da sociedade. Então, na verdade, precisa de um investimento estatal nas políticas públicas, para que essas famílias elas consigam oportunizar novas expectativas. Então, precisa de investimento na educação, saúde, cultura, emprego, precisa de investimento em todas essas áreas para que conjuntamente consiga se responder à demanda de adolescente, do conflito com a lei, tanto do adolescente como até do apenado. Eu concluo dessa maneira. Obrigada. Adriana, está nervosa, mas gostei muito da sua apresentação. Por que você escolheu esse tema? Trabalha com isso? Trabalho um pouquinho, professor. Eu trabalho num CRAS, que é um Centro de Referência de Assistência Social, e eu atendo, às vezes, adolescentes em conflito com a lei, eu faço acolhimento deles. E eu achei, assim, tão interessante entender por que eles acabam cometendo um ato infracional, por que eles utilizam esse meio. E aí eu achei um tema, assim, como eu trabalho mais no acolhimento, eu não trabalho profundamente no desenvolvimento da socioeducação, especificamente. Então,
Então, eu queria entender, e foi assim uma oportunidade. Foi muito bom ter pesquisado esse tema, porque me fez assim rever alguns valores, rever algumas práticas, até profissionais, que muitas vezes a gente, acostumado com o dia a dia, a gente acaba assim, não se sensibilizando e entendendo o que é direito, o que nós precisamos realmente construir e rever na nossa sociedade hoje. E assim, para a minha vida foi excelente. Para o meu trabalho, melhor ainda. Eu participo do Conselho da Criança e do Adolescente aqui na minha cidade, então é importante essas discussões. E muitas vezes estão apagadas e esquecidas, porque aqui numa cidade pequena, que é Santo Antônio, é um pouquinho, mas no Brasil são muitos adolescentes que utilizam a prática, né, de crime como estratégia de vida. Parabéns. Sem perguntas, professora Luciana. Obrigada. Tem som, professora? Desculpe, está com som agora? Agora tá. Seu trabalho foi bem elaborado, ficou extenso, né, com 85 páginas. No começo, você precisou ter uma mudança de orientação, né, de orientador, né, e deu tudo certo, né? Você estava nervosa, mas deu tudo certo, você foi muito dedicada, tá de parabéns. Eu não tenho nenhum questionamento também. Parabéns, querida. Obrigada, professora. Obrigada. Professor Luiz Arthur, Oi. podemos chamar a Rayane dos Santos Lara? Podemos? Ela está aí? Está presente, Rayane? Acho que não, né? Aqui na relação, tem 15 pessoas na sala, nenhuma Rayane, a não ser que ela seja o iPhone da Rai. Pode ser. iPhone da Rai. Rai de Rayane. Eu clico nela daí? Não, ela está... Vamos ver aqui. Acho que estava sem som o meu. Ah, tá. Ela voltou. Consegui. Tá aí. Rayane, você tem 10 minutos prorrogáveis por mais que 5, tá? Pode apresentar. Tá. O meu trabalho, ele fala sobre a proteção das relações de consumo no comércio eletrônico e mostra um pouco da prática vivida e no cotidiano da comercialização da internet, no funcionamento da relação entre consumidor e fornecedor. O comércio tradicional antes era feito através de permuta por troca de mercadorias. As pessoas não tinha dinheiro real, notas, mas elas faziam troca de mercadoria para poder suprir necessidades básicas do dia a dia. E, inclusive, na época do feudalismo, era feito muito com essa prática. E por volta de mais ou menos 1808 veio o crescimento com a chegada da família real no Brasil, e aí começaram a surgir o comércio do que mais ou menos como a gente conhece hoje, que aí eles passaram a usar moedas locais, passaram a realmente envolver a troca de mercadorias com valores e não somente por permutas. E aí foi expandindo, crescendo, lojas, hoje em dia a gente conhece lojas, prédios, comércios tradicionais, foi mais ou menos vindo dessa época. No comércio eletrônico não foi diferente, também teve um momento de expansão, também teve o seu momento de criação. Ele surgiu mais ou menos no final dos anos 70, só que a publicidade era diferente do que a gente conhece hoje, porque hoje em dia é feito através de celular, através de redes sociais, de computadores, e antigamente era feito através de propagandas, de programas de televisão, era uma outra tipo de publicidade, mas já passava a existir, e a expansão maior mesmo do comércio eletrônico foi por volta dos ano 2000, com a expansão da internet, que aí passaram a criar as plataformas digitais, os sites e aplicativos, e entre outras coisas que hoje em dia a gente está acostumado a usar, programas de rádio e etc. O e-commerce no Brasil ficou conhecido pelo Jack London, era um empreendedor brasileiro, que na época ele fez uma viagem aos Estados Unidos
e ele começou a ver de perto esse mundo virtual, as lojas virtuais, o e-commerce acontecendo lá para fora, e resolveu trazer para o Brasil. E aí ele criou uma loja virtual que depois acabou sendo vendida para alguns empresários, e eles trocaram o nome e colocaram para Submarino, que hoje a gente conhece também como Submarino, e depois foram se agregando, esse site acabou se afiliando a outras lojas com um reconhecimento maior que hoje em dia a gente conhece, que é o Mercado Livre, lojas americanas e tal, mas ele começou com esse empreendedor, e hoje em dia é uma das maiores formas, né, das pessoas ganharem dinheiro, inclusive agora com essa coisa da pandemia do Covid-19, tomou uma proporção ainda maior o comércio eletrônico. Muita gente que antes não fazia uso da internet, das redes sociais, passou a utilizar por conta da quarentena, tanto para o teletrabalho, que se tornou enorme, quanto para o estudo home office, como a gente viveu na prática, está vivendo agora na prática. Então, houve um aumento desenfreado do e-commerce também agora com o Covid-19, dos contratos eletrônicos, que são contratos interpessoais, intersistêmicos e simultâneos, podem ser feitos através de e-mail, podem ser feitos através de redes sociais, de mensagens, aplicativos de celular, torpedos, ligações, de 1000 formas, e tem sido muito utilizado atualmente por conta do home office. O comércio eletrônico, ele traz muito benefício, como a gente sabe, ele tem praticidade, a gente pode fazer ele de dentro de casa, de qualquer outro lugar onde a gente estiver, através de um celular, de um computador. Então, ele traz a praticidade, a variedade nos produtos, você encontra coisas, procura coisas muito mais práticas do que você ter que ir até uma loja física. Então, ele tem a praticidade, a comodidade. Ele expandiu também o leque de profissões, né, porque muitas profissões passaram a ser mais valorizadas através do e-commerce, e algumas que antes não tinha muito mercado passou a ser também, né, vista na sociedade agora com a expansão do online. Mas ele também traz o lado negativo, que são as fraudes, os golpes que podem acontecer na internet, não somente por parte do consumidor, né? Porque essa proteção da relação do comércio eletrônico, ela não vem somente para o consumidor. Geralmente o direito usa, né, o Código de Defesa do Consumidor, mas ele protege também o fornecedor, que pode ser vítima de golpe, pode ser vítima de fraude, de qualquer coisa, que a gente sabe que acontece muito, muita gente às vezes se cadastra para poder pegar dados das pessoas e etc., nos sites, nos aplicativos. Então, tem um lado positivo, porque tem uma expansão muito grande, é muito benéfico para a gente hoje em dia, aproxima a gente das pessoas, aproxima a gente de informações, mas também pode ser muito negativo, e é por isso que existe, né, o direito dentro do comércio eletrônico, porque ele faz uso do CDC, né, do Código de Defesa do Consumidor, as garantias e os princípios constitucionais já encontrados na Constituição, e também o Decreto Federal número 7.962, de 2013, e ele foi criado exatamente para poder tentar alcançar um equilíbrio nos direitos e nos deveres da relação entre consumidor e fornecedor, para poder obedecerem os princípios que a gente conhece já, que é o princípio da boa-fé, princípio da segurança, princípio da transparência, porque ambas as partes precisam ter esses princípios respaldados para que as relações sejam contínuas e sejam sólidas, né, objetivas. O CDC e o decreto, ele prevêem essas garantias como o direito ao arrependimento que o consumidor possui, a propaganda justa com linguagem clara e objetiva, que o fornecedor precisa ter esse compromisso com o consumidor, que a gente vê muitos problemas que acontecem por falta de comunicação, por falta de elaboração da informação que o fornecedor vai passar para o consumidor, e com isso acaba causando problemas, gerando dúvidas. E o direito da reclamação, do ressarcimento e até mesmo de devolução ou de ressarcimento do dano, caso seja necessário. O PROCON, por exemplo, é um órgão que faz, né, ele auxilia na resolução desses problemas ocasionados na relação comercial tradicional e eletrônica, porque, na verdade, o comércio eletrônico ele não tem uma lei específica ou um código somente do comércio eletrônico para poder viabilizar essas regras.
ele faz uso do próprio CDC, que é utilizado já há muitos anos, né, no comércio tradicional, e ele usa as mesmas garantias, os mesmos deveres, né, jurídicos para poder viabilizar essas regras no direito, no comércio eletrônico. E para poder garantir um bom funcionamento, assim como acontece no comércio tradicional, no comércio eletrônico também. Ai, tô nervosa, mas acho que foi mais ou menos isso. Posso começar, professor? Por favor. Larissa, parabéns. Quando você escolheu esse tema, foi no ano passado ou bem antes, certo? Foi. Ninguém imaginava que fosse ter Covid-19. Pois é. Então, você já estava se antecipando a uma realidade, né? Mesmo as empresas que voltaram a atender, elas não vão deixar de utilizar o comércio eletrônico, Com porque certeza. o custo é muito menor e muitas pessoas que não utilizavam gostaram da brincadeira. É verdade, com certeza. Então, você se antecipou a uma realidade que nós estamos vivendo e algo que veio para ficar. Eu digo isso porque tudo vai mudando muito rápido. Em 2006, quando eu fui cursar mestrado, no primeiro dia de aula, perguntaram para cada aluno o que cada um queria pesquisar. E um colega de Gurupi, interior do Tocantins, falou que o trabalho dele era sobre processo judicial eletrônico. E quando ele disse isso, todo mundo olhou para ele com aquele olhar de quem diz, você está louco? De onde você tirou isso? 2006. Não tinha... O processo eletrônico estava no comecinho. Hoje é uma realidade. Sim. Então, toda essa tecnologia ela veio para ficar e cada vez mais, né? Banco digital agora, já ganhando mercado, né? Então, o seu tema foi muito, muito propício para o momento que estamos vivendo. Atualmente, né? E gostei muito da sua apresentação e do conteúdo. Parabéns. Sem perguntas, professora. Rayane, eu também estou sem perguntas, eu só queria te dar os parabéns, né? No começo foi difícil nós acertarmos o sumário, decidir o que efetivamente você ia pesquisar, mas ao final deu tudo certo, você apresentou muito bem e o trabalho ficou bem elaborado e atual. Parabéns. Eu também não vou fazer nenhum questionamento. De nada, querida, parabéns. Agora eu queria chamar a Camila Vilela Passos. Pronto. Está me ouvindo bem? Estamos. Então tá, vou começar. Boa tarde aos avaliadores, primeiramente, o mestre Luiz Arthur de Moura, minha orientadora, a mestre Luciana Maria da Costa e Silva, e também o meu cumprimento aos demais colegas que estão apresentando e também estão assistindo a minha apresentação. Eu sou Camila Vilela Passos. O tema que eu escolhi para o meu trabalho é sobre a abrangência do conceito jurídico de família contemporâneo e a sua aplicação como inclusor social. O problema proposto pela minha pesquisa foi que o amparo legal concedido antes apenas à família matrimonializada promoveria ou promovia a desigualdade social. O objetivo geral foi avaliar e também demonstrar os efeitos inclusivos gerados pela ampliação da acepção do termo família, de modo que ele alcançasse as diferentes formas de família que hoje coexistem na sociedade. A primeira seção que eu separei do meu trabalho, ela apresenta o contexto social do início do século XX, que foi o nascimento da República e a construção do nosso primeiro Código Civil, em 1916. O Código, ele compreendia como família aquela que era construída pelos laços do matrimônio. O membro dessa família, os membros dessa família, eles estavam sujeitos ao pátrio poder. O homem, ele era o chefe da sociedade conjugal, como já estava taxativo no Código. Ele detinha o pátrio poder. A lei também, ela trazia desigualdades entre o homem e a mulher, e os filhos que eram havidos ou não, fora de casamento.
É preciso também considerar que a família, naquela época, se tratava de um contrato de caráter patrimonialista e também tinha finalidade reprodutiva. Enfim, a segunda sessão do trabalho, ela foi utilizada para elencar as primeiras mudanças trazidas por leis que eram conhecidas como as leis extravagantes. Elas complementaram as lacunas que existiam no Código a partir de 1916 até aproximadamente 1987, antes do advento da Constituição. Essas leis, elas inovaram, porque elas conferiram a capacidade plena para a mulher, o que favoreceu a sua autonomia econômica. Ela pôde ingressar no mercado de trabalho, porque antes disso, ela tinha que pedir a permissão para o marido. Houve também o compartilhamento do pátrio poder e também a possibilidade da dissolução do vínculo matrimonial com a lei do divórcio. Foi um período assim de grandes mudanças no contexto social, porque o Brasil ele foi deixando de ser um Brasil rural e foi se industrializando. Também teve influências, né, externas do movimento feminista. A criação da pílula anticoncepcional foi também algum dos fatores que facilitaram que a mulher pudesse ingressar no mercado de trabalho, que ela conquistasse, assim, o seu espaço. Então, ela demonstrou mesmo o seu valor tanto na sociedade quanto dentro do seio familiar. Depois da terceira sessão do meu trabalho, ela analisa, sobre a luz do texto constitucional, os novos arranjos familiares atuais. Essas composições familiares, elas foram amparadas principalmente pelos princípios do direito, afetividade, solidariedade. Preponderantemente, foi amparada pelo princípio da dignidade humana. Aí, com as mesmas bases principiológicas, brotaram construções jurisprudenciais que são muito importantes para o tema família, como foi o reconhecimento das uniões homoafetivas como entidade familiar, teve a concessão também de direitos sucessórios aos membros de família paralela, a paternidade socioafetiva também, que hoje em dia ela pode ensejar alimentos, inclusive até a guarda mesmo de seres sencientes da família multiespécie, né? Que vai além do Homo sapiens. Aí, com o decurso do tempo, a família ela se desdobrou, então, daquele contrato patrimonial e reprodutivo para aquela que hoje se constitui pelos laços de afeto. O meu trabalho, ele partiu da seguinte hipótese, que a ampliação da acepção do que se entendia por família promoveria a inclusão social e também conferiria acesso às garantias jurídicas inerentes ao direito das famílias. Aí eu realizei uma pesquisa bibliográfica com consulta à base de dados científicos, consultei lei, jurisprudência, tudo apenas no direito brasileiro. Usei livros de doutrinas de jurista consagrado, Maria Helena Diniz, Carlos Roberto Gonçalves, e eu escolhi como fonte principal, até por orientação da minha orientadora, o Manual de Direito das Famílias, da Maria Berenice Dias, porque é uma obra que ela traz um desenvolvimento bem amplo do tema famílias e ela é substancialmente progressista, o que foi interessante para o meu tema. A revisão dos dados confirmou a hipótese citada, sendo mais nítida essa confirmação após o advento da Constituição Federal. A pesquisa também ela foi capaz de demonstrar que as inovações legislativas, e maior parte foi construção jurisprudencial, concedeu garantias a quem estava, assim, à margem da lei. Ela confirmou como que a ampliação do conceito de família foi um fator promotor de inclusão social. Porque o que se entende hoje por família é um instituto construído principalmente pelo afeto, ele reafirma a importância de uma dinâmica normativa assim que acompanhe os fatos e valores sociais.
essa tríade que a gente tem, que é o fato, o valor e a norma, ela é promotora de igualdade, que é pilar, né, do Estado Democrático de Direito, e para mim ela se aperfeiçoa, ela se traduz na pacificação social, que é o objetivo do direito, né? Terminei. Professor Luiz Arthur, o senhor quer começar? Bom, então vou começar. Camila, parabéns pela escolha do tema, pela exposição. Muito, muito bom, muito interessante. Realmente houve uma série de mudanças ao longo da história, né? Não só da família, mas a começar pelos direitos da mulher, que antes vocês já pegaram o Código Civil 2002, mas no Código Civil 2016, as mulheres adquiriam maioridade aos 21 anos, mas ao se casarem, elas sofriam uma caput diminúcio, passaram a ser capazes, deixando de ter a capacidade plena para os atos e dependiam do marido autorizar uma série de atos. O que só mudou na década de 60, o Estatuto da Mulher Casada. Talvez isso esteja no seu trabalho, mas você não falou disso, mas foi o contexto. Sim, está relacionado. Tá. Então, foram muitas mudanças, né? E até vai aqui uma confidência. Faz tempo que eu não advogo na área de família, uns 15 anos que eu parei. Outro dia desse, uma advogada solicitou a minha ajuda em um inventário. E aí nós começamos a conversar e de repente, eu verifiquei que o inventário se tratava de sucessão entre pessoas do mesmo sexo, né? Uhum. E eu falei para ela, eu nunca fiz isso, eu só fiz inventário de casamento tradicional. Aí eu, como não estou atuando mais na área, tenho que verificar a mudança na legislação e na interpretação jurisprudencial. Como eu não atuo mais nessa área, eu faço inventário tradicional apenas, eu não sei dizer o que mudou. Então, essas mudanças ocorrem. E, mais uma vez, eu lembro, como lembro sempre, sala de aula do Miguel Reale, fato, valor e norma, né? Fatos se modificam, a jurisprudência acaba tendo que se adequar às novas realidades, valorando, depois vem o legislador e modifica aquilo que é necessário. Então, você fez uma apresentação que me lembrou Miguel Reale, que eu tanto admiro. Parabéns. Sem perguntas, professora. Obrigada. Camila, eu também não tenho nenhum questionamento, eu só queria te dar os parabéns, você foi muito dedicada, né? Elaborou muito bem seu trabalho e fez uma excelente apresentação. Tá de parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Vou acompanhar os próximos. De nada, querida. Eu queria chamar a Vilmari, Vilmari Portela? Vilmari Bueno? Está sem som, Vilmar. É Vilmari. Vilmari Portela. Pessoal, primeiramente, né, boa tarde a todos. Quero parabenizar os palestrantes aí que fizeram um ótimo trabalho. E eu já vou de antemão que eu tenho uma dificuldade muito grande de falar, né? E tanto é que sou mais velha que todos aqui, todas estão aí, têm idade para ser minha filha, né? Então, eu tenho muita dificuldade. O tema que eu escolhi é sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas eu faço uma miscelânea na minha cabeça, eu me porto num ritmo, daqui a pouco eu já saio dali, já faz uma confusão assim na minha cabeça. Então, eu peço desculpa já de antemão que eu não vou tentar dar o meu melhor, né, sobre o tema que eu escolhi.
Então, o tema que eu escolhi foi sobre a inclusão das pessoas com deficiência, a dificuldade que essas pessoas elas têm no mercado de trabalho, mas não é só no mercado de trabalho. Essas pessoas elas têm essa dificuldade também no seu habitat, né, no seu lar, porque as pessoas, quando elas nascem, aqui no caso estou falando das pessoas que nascem, porque as pessoas que adquirem uma deficiência posterior, elas já viveram uma vida normal, então ela sabe como que é ter uma vida normal e depois a superação de uma deficiência que teve, né, de algum acidente, de alguma coisa. Eu acredito que elas superem mais do que as pessoas que já nascem com a deficiência, porque a pessoa que nasce com a deficiência, ela tem uma luta interior também, né, ao questionamento, por que aconteceu comigo, por que eu sou assim, né? Então tem esse questionamento interior. E o lar também, ele influi muito, a família influi muito na construção dessa pessoa, de como ela aceitar essa situação que ela vive, né? E o mercado de trabalho, ele é mais difícil ainda, porque o mercado de trabalho, ele é mal adaptado para as pessoas que se consideram normais, imagina para as pessoas que têm alguma dificuldade, né? Então, eu trabalho em órgão público, e o órgão público é o que menos atende as pessoas com deficiência. No meu local de trabalho, tem pessoas que trabalham, que são deficientes, e elas usam sanitários, copas de pessoas que são normais. E geralmente, essas pessoas, elas são deficiências físicas, porque as deficiências assim, com neurológicas, geralmente, elas não desenvolvem atividades, alguns tipos de atividades, são muito restritas atividades, né? Então, aí, né, tem uma lei e tudo, mas essa lei, ela impõe coisas, mas também não dá condições, né? Ela fala que a empresa tem que, com mais de 100 funcionários, tem que ter 2% de inclusão de deficiente. Aí a empresa faz, ela põe o deficiente lá, mas ela não dá nenhuma assistência a ele. Locomoção, ambiente adequado, ou um incentivo para trabalhar. E outra, considerando assim, que uma pessoa que tem uma deficiência física trabalhe 9 horas num local que uma pessoa normal trabalhe 9 horas, assim, falo assim, é desumano isso, porque uma pessoa que tem uma deficiência física das pernas, como é que ela vai ficar sentada 8 horas, 9 horas? Como que ela vai exercer a mesma função e ser exigida igual? Então, não existe isso. Então, e tem as convenções, já teve convenções, para tentar inserir as pessoas no mercado de trabalho. Já teve um grande avanço, mas ainda falta muito. Então, as pessoas com deficiência ainda são tratadas assim como a gente está te fazendo um favor de te incluir aqui. É mais ou menos isso que assim, com conversa assim, com pessoas que têm algum tipo de deficiência, a gente percebe isso, que é imposto e não é valorizada essa condição das pessoas, né? Então, tem até o Dia Internacional do Deficiente, que é 3 de dezembro. O que se comemora isso? Né? Às vezes a gente fica questionando, né? O que efetivamente estão sendo feito para essas pessoas, né? Quais as condições, né? E tem também o LOAS, né? Que é um salário que o governo dá para a família que tem alguma pessoa com deficiência. Essas crianças, adolescentes, jovens, eles participam, né, de oficinas de treinamento, de adaptação, de inserção. E muitas famílias não querem que isso ocorra, porque se aquele jovem, né, aquela pessoa conseguiu um emprego, ela deixa de receber esse benefício. E aí o que acontece?
o emprego ele não é garantido, né? Você não tem garantia de emprego, ninguém mais tem garantia de emprego, né? Então, aí ocorre isso. Então, né? Assim, é um assunto extenso, um assunto de coisa, mas, né, infelizmente, eu estou assim, sem coisa para alongar, tem as leis, tudo assim, sinceramente, vocês me desculpem. Você não está com o seu trabalho aí? O seu TG? Não, não estou. Não, professor. Porque eu li o seu TG, né? Você viu, tinha várias Sim. anotações lá. Sim. Muito bom, mas fica muito mais, além do que você falou, está lá, né? Sim, sim. Não, sim, professor. Poderia falar um pouco mais, citando sim. os capítulos, né? Não, sim, doutor, sim, professor. É como eu estou falando para o senhor, eu faço uma mistura muito grande na minha mente aqui, mesmo que eu estou com né, o itinerário aqui, o roteirinho aqui, mas eu sinto muito. Tá. Professor Luciano, tem perguntas? Eu estou satisfeita, eu só queria fazer uma perguntinha de curiosidade. O que te levou a escrever um tema sobre deficiente, né? Sobre a inclusão do deficiente no mercado de trabalho? Mexe. Eu tenho um sobrinho, ele nasceu com problemas de deficiência e a dele é motora e não é intelectual. E a gente vê muita a dificuldade dele. Hoje ele tem 20 anos, inclusive ele faz faculdade na Unital de Direito. Mas ele tem a gente tem assim uma grande dificuldade dele, né? Que nem ele quer namorar, ele quer trabalhar, ele quer fazer estágio. Mas ele tem bastante assim, dificuldade motora, né? Então não seria no caso assim, não é só inserir, né? Tem um outro trabalho também psicológico com ele, né? E também a condição dele não aceitar também, porque eu nasci assim, né? Por que aconteceu, né? Ele teve anóxia, né? Quando ele nasceu, então ele tem toda essa discussão, né? Então é difícil, assim. Eu vejo que é difícil para a gente e é muito difícil para ele também, né? Porque na verdade a gente quer que o mundo seja bom para todos, né? Não só para um, mas que seja bom para todos. Eu estou bastante satisfeita, você está de parabéns. Apesar do nervosismo, você conseguiu dar o seu recado. Parabéns, obrigada, professora. Obrigado por vocês. Viu, Mário? Eu lendo o seu trabalho, foi interessante porque a minha visão era só voltada lá para a Lei 8.213, a obrigatoriedade de contratar deficientes conforme o número de empregados. Por causa do meu trabalho, das aulas, era essa a visão que eu sempre tive, né? Eu nunca parei para pensar das dificuldades que podem existir para quem tem as deficiências. E o seu trabalho me fez refletir sobre isso, coisa que eu nunca tinha refletido. Então, É que a gente olha só na parte prática, né? Mas a gente não olha a outra parte. A crítica foi, não adianta assegurar, obrigar que as empresas contratem um percentual de acordo com o número de empregados. Você mostrou uma série de problemas que vão além disso. Sim. E aí me fizeram refletir e olhar hoje com novos olhos, né, toda essa dificuldade. E outra coisa, você falou dos órgãos públicos, a dificuldade é a acessibilidade. Você vai, eu não sei onde você trabalha, se é fórum. É fórum? Eu trabalho no fórum. Então, a maioria dos fóruns foram construídos há 20, 30 anos, sem acessibilidade alguma, né? A maioria não... depois é que um ou outro passou a ter elevador, né? A maioria tudo com escada. Então, não havia essa preocupação com a acessibilidade.
e nem com o servidor. Não havia obrigação de reservar um percentual de vagas para os portadores de necessidades especiais. Então, essa mudança toda que veio com a legislação acabou criando um problema, porque o Estado não tem dinheiro para construir novos prédios, né? Vai ter que adaptar. E, às vezes, a adaptação acaba saindo até mais caro, né? Dependendo do lugar. Então, é toda uma dificuldade. Com o tempo, nós vamos superar tudo isso. Mas é a passos lentos, né? Mas, o professor, o que eu vejo também, que é muito da gente. A gente que trabalha com as pessoas que são portadores de deficiência, a gente tem que tomar atitude, sabe? Atitude de falar, não, isso não pode acontecer, tem que ser assim, vamos ajudar assim, porque é que nem eu estou falando, que nem eu falei, como que uma pessoa que tem uma deficiência física pode trabalhar o mesmo período que uma pessoa que que é normal? É assim, é desumano. No caso que eu estava falando, a pessoa que trabalha comigo, ela usa coletor. Então, toda vez que ela precisa ir ao sanitário, é uma dificuldade tremenda, porque ela tem que esvaziar aquele coletor. Então, é difícil. E aí a gente tem que ser solidário com a pessoa, que ela não consegue fazer a mesma quantidade de serviço que o outro consegue. Tem que ter uma tolerância, mas uma tolerância saudável, uma tolerância que a pessoa ela receba aquilo, que ela seja receptiva com aquela ajuda. Agora, às vezes as pessoas são solidárias, mas assim, mostrando para a pessoa, você é deficiente, você não consegue. Não, você tem dificuldade, mas você consegue. Eu acho que o caminho é esse, né? Você vai mais devagar, mas você vai conseguir, né? Então, na verdade, o professor e professora, essas leis, elas são assim, elas são impostas, né? Elas não têm um planejamento mais, né, organizado, né? Aqui na universidade, teve um departamento da universidade, em um dos 39 departamentos, teve uma professora que ela sofreu um AVC, mas não era o suficiente para aposentadoria por invalidez. Mas ela não tinha mais condições de ministrar as aulas, né? Atacou as cordas vocais. Mas ela podia ser readaptada em outra função. Só que o departamento dela tinha escadas e ela não tinha condições de subir as escadas. Aí Certo. ninguém sabia o que fazer com ela. Aí chegou nas minhas mãos, eu falei, tem que arrumar uma sala para ela no térreo, adaptar a sala para ela e os alunos, ela pode trabalhar na orientação, né? Aí, ao invés dos alunos subirem a escada e falar com ela, eles vão descer para conversar com ela. E assim foi até que ela depois acabou se aposentando, mas ela ficou um bom tempo adaptada nessas condições, porque não tinha a acessibilidade necessária. E não dava para mudar de prédio. Mas teve uma iniciativa, né? Mas teve uma iniciativa do senhor, né? Por acaso caiu nas minhas mãos. Então. Do ponto de vista jurídico, né? Eu fiz um parecer nesse sentido, que haveria necessidade de adaptação. Não dava para colocá-la em outro departamento, porque a matéria dela é só ministrada, ela é ministrada apenas naquele departamento, né? Então, foi uma solução. Parabéns. Obrigada, professor. Obrigada, professora. Obrigada, colegas. Nada. Queria chamar a aluna Ana Cláudia de Moura. Oi, professora. Bem, boa noite. Eu vou tentar compartilhar a tela. Só um minuto. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Luiz Arthur por todos os ensinamentos transmitidos durante o curso e também por ter aceitado ser orientador do meu trabalho. A professora Luciana, que está presente na banca, e a todos que presentes de forma online. Bem, primeiramente, qual é o tema do meu trabalho? O tema do meu trabalho é a desconexão do trabalho, consequências de sua inaplicabilidade.
tem como objetivo geral fazer uma análise dessa ausência de desconexão em diversos ambientes de trabalho e as consequências negativas para o trabalhador ao longo do tempo. E o específico seria já expor a necessidade da desconexão para ter êxito e produtividade, e também avaliar as consequências dessa falta de desconexão no âmbito financeiro, saúde, e também como os julgados abordam essa situação, como se soluciona. A justificativa é que diversos brasileiros convivem com essa falta de desconexão no dia a dia e não percebem, já está como um ato do cotidiano. Então, esse estudo buscou o quê? Elucidar esses direitos e refletir sobre a realidade do dia a dia, nas quais eles não são respeitados. A fundamentação teórica foi basicamente em doutrinadores do direito do trabalho, como a Volha Bonfim-Cassar, Adriana Calva, entre outros. Também foi estudado as revistas dos tribunais, e como, por exemplo, o artigo escrito pelo desembargador Jorge Luiz Souto Maior. A metodologia realizada foi uma pesquisa bibliográfica, método dialético da pesquisa bibliográfica e documental, entre artigos científicos, jurisprudência, etc. Agora, vamos lá. A evolução das relações de trabalho. O significado da palavra trabalho, inicialmente, era uma ação de tortura, era um castigo. Aí, depois, passou a ser uma ação produtiva, ou seja, a sociedade evoluiu ao longo desses anos, desde o período da escravidão, servidão, corporações de ofício, chegando à Revolução Industrial. É nesse momento que surge o direito do trabalho, que tem como objetivo defender o direito dos trabalhadores. O capitalismo e a tecnologia vão avançando, aí chegamos na Revolução Digital e Tecnológica, que é quando surge internet, computadores, smartphone, enfim, é a inclusão da tecnologia, tanto nos momentos de lazer, como também nas relações de trabalho. Logicamente, conforme tudo evolui, surgem novos desafios, novas metas e, consequentemente, novos problemas. Um deles, que é o tema do meu trabalho, que é essa ausência de desconexão, porque tem um alto índice devido que às exigências e às necessidades dos empregadores. Aí agora o tema, o direito à desconexão. Mas o que seria o direito à desconexão? Seria o direito ao não trabalho, que significa que é quando o empregado tem seus momentos de folga, feriados, de jornada não pode estar à disposição do empregador, deve estar totalmente desconectado dos seus afazeres, com a finalidade de descansar e revigorar fisicamente. Em 2003, o desembargador Jorge Luiz Souto Maior abordou esse tema, foi um dos primeiros, no qual ele menciona, ele trouxe até para uma reflexão, como, por exemplo, como pensar em desconexão numa sociedade em que tem medo do desemprego, como pensar em como que o trabalho dignifica o homem, mas a partir do momento que ele prejudica a sua vida privada, exclui sua dignidade. E também na relação que a tecnologia, em algum momento, se pensava que ela ia ocupar o trabalho do homem, e, no entanto, ela acaba escravizando o homem. Aí a desconexão, ela é fundamental, ela tem 3 fatores. A desconexão biológica, pela saúde, evita enfermidades. O físico ou psicológico, que são os momentos de lazer junto à sociedade. E o econômico, porque proporciona mais postos de trabalho. Contudo, quando a desconexão não ocorre, temos as consequências. A primeira consequência abordada na minha monografia foi o dano existencial. O que seria o dano existencial? Ele é um dano extrapatrimonial, porém não é diferente do dano moral. O ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, ele apresenta uma definição. Como dano moral é aquele dano que
viola a honra, a intimidade sentimental e psicológica. Já o dano existencial é causado pela na integração da sociedade, cultural e afetivo. Por exemplo, devido às horas excessivas de trabalho, o trabalhador deixa de ir a uma formatura de seu filho. Um julgamento que foi analisado na minha monografia tinha como fundamentação para a indenização por dano existencial que o motorista trabalhava 18 horas por dia e só tinha uma folga uma vez por semana. Então, constatou que ele demonstrou a impossibilidade de desfrutar muitos momentos da sua vida. Outra consequência é a síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. É uma doença ocupacional que deve ser provado o nexo de causalidade entre a patologia e a atividade laborativa. Apresenta alguns sintomas, como angústia, palpitação, dor, sofrimento intenso, fadiga, desinteresse da vida, baixa produtividade, e o portador deve fazer terapias. O julgado analisado que abordou esse tema foi um no qual o Banco do Bradesco foi condenado a pagar uma indenização a um de seus funcionários, tendo em vista que o laudo pericial comprovou que, devido à cobrança, mudança de chefia, causou desesperança, baixa autoestima, ideação suicida e problemas com sono e apetite. Também foi analisado um julgado de 2018, no qual a empresa ela não deixava os seus funcionários tirarem férias normalmente. Ela já emitia um e-mail com todas as regras, entre elas, por exemplo, que tinha que se manter conectado, tinha que levar o seu notebook, seu celular para onde fosse, acessasse no mínimo 4 vezes ao dia, e também tinha que ter a bateria do lado, e se fosse o caso, também suspendia as férias. Então, essa empresa também foi condenada. E um outro caso que também foi analisado, aí foi um termo de ajuste de conduta, que foi entre a Ambev e o Ministério Público do Trabalho de São José dos Campos, no qual eles acordaram, após o inquérito civil, que proibiu a utilização do grupo do WhatsApp pelos funcionários fora do horário de trabalho, tanto para cobrança de metas, como qualquer informação quanto à execução do serviço. E que, se não for respeitado, vai gerar multa. Aí, outro tema abordado no meu trabalho foi um projeto de lei, que é de número 4.044 de 2020, que ele foi proposto pelo senador Fabiano Contaro. Por quê? Porque o primeiro país que positivou o direito à desconexão foi a França, em 2016. No Brasil, as decisões dos tribunais são fundamentadas por doutrina e jurisprudência. Então, tendo esse ano, o ano de 2020, um ano totalmente atípico, devido ao estado de pandemia, as empresas tendo que se reinventar, buscando como solução o teletrabalho, ocorreu, entretanto, muito desrespeito com o horário de descanso, porque os empregadores não respeitam, começam achando que o empregado tem que estar constantemente à disposição. Logo, esse projeto de lei, ele tenta alterar, tem como proposta a alteração de alguns artigos da CLT. São eles o 65A, no intuito de colocar o teletrabalho como no capítulo de jornada de trabalho, o 72A, que ele quer incluir o período de descanso para que o empregador não acione o empregado de nenhuma forma, nem por telefone, celular, internet, porém, se for um caso de força maior, caso fortuito ou alguma situação especial, tem que já estar prevista em acordo coletivo ou convenção e será pago como hora extraordinária. A exclusão do trabalhador dos grupos de WhatsApp no período de férias. E também sugeriu a modificação do parágrafo 2º do artigo 244, sobre o sobreaviso. Na realidade, ele quer inserir a súmula 428 do TST na CLT. Assim, a conclusão do meu trabalho é que a sociedade mudou, os costumes mudaram
e a legislação tem que acompanhar. Esse projeto de lei, de certa, eu entendo ser algo muito bom, porque incluindo o direito da desconexão, assim vai dar subsídios para as decisões, e por outro lado, também os empregadores passarão a ter receio de ações de reivindicação de indenizações, que serão obrigados a pagar caso desrespeitem o direito do empregado à desconexão do trabalho. Aí, por fim, aqui são as referências que eu utilizei no meu trabalho. É só. Professor Luciano? Eu queria dizer, dar os parabéns pela escolha do tema, né? As empresas precisam efetivamente respeitar o trabalhador, né? Essa desconexão é extremamente salutar e importante para a pessoa, para a dignidade da pessoa humana, né? E eu não tenho nenhum questionamento, só dar os parabéns, o trabalho está muito bem elaborado. Ana Cláudia de Moura, apesar do sobrenome, não somos parentes. Todo mundo pergunta se somos parentes. 2 anos lecionando para você quietinha lá na sala, tímida, raramente falava, escondendo todo esse talento que nós estamos vendo hoje e que eu tive a honra de verificar durante a orientação. Excelente trabalho, fiquei muito feliz de ser seu orientador e da escolha do tema. Foi um tema mencionado em sala de aula, que despertou seu interesse logo no começo, né? É um tema muito atual e mais uma vez, né? Ninguém imaginava naquela época que em 2020 tudo isso seria muito mais presente, né? Vários empregados e vários servidores, né? O tema se aplica também aos servidores, trabalhando em regime de teletrabalho, aulas remotas, e nunca foi tão presente esse direito à desconexão, né? Trabalhamos muito mais do que se o trabalho fosse presencial. No horário de almoço, não tirávamos o intervalo total, acabávamos tendo um intervalo menor, muitas vezes por nossa própria vontade. Então, nós acabamos perdendo um pouco o sentido daquele tempo de parada, né? Intervalo intra-jornada. Eu, pelo menos no começo, tive que me policiar. E muitos colegas não respeitaram isso. Muitos colegas mandando mensagem no horário do almoço, depois do expediente. Isso também, e estou falando de serviço público, você é minha colega de administração pública, né? Mas também isso se reflete nas empresas, e talvez com muito mais dano, porque o empregado tem medo de perder o emprego. Já o servidor com estabilidade acaba tendo uma certa resistência natural. Mas eu acho que tudo depende muito, não só de mudar a lei. A lei não basta, mudar a lei não basta. É necessário mudar a mentalidade, o comportamento. Então, nós temos que nos policiar, né? Eu me policiei muito nesse período, não mandando nada para os alunos fora do horário normal, de expediente, não mandando nada no fim de semana. E como chefe dos procuradores e dos servidores da procuradoria, não postando nada no grupo de trabalho que fosse nem que não fosse de trabalho, fora do horário de trabalho. Porque o empregado e o servidor também, ao receber uma mensagem do chefe, nunca vai saber se é assunto de trabalho ou se é bobagem, né? Ou se é algo para descontrair. Então, acaba ferindo esse direito de desconexão. E você tratou disso do seu trabalho também. Excelente, parabéns, continue com as suas pesquisas. Quem sabe uma pós-graduação sobre o tema. Obrigada. Sem perguntas. Parabéns. Eu queria chamar a aluna Fernanda de Paiva Santos. Oi.
Fernanda, sua vez. Você tem 15 minutos, tá? Obrigada. Em primeiro lugar, eu cumprimento a banca examinadora, professor Luiz Arthur, professora Luciana, por dispor desse tempo, né, para estar aqui com a gente apresentando o nosso trabalho, e agradecer também a todos os outros professores do curso, pela excelência, né, e todo o conhecimento a nós transmitido, e aos colegas aqui presentes. Bom, o tema do meu trabalho é sobre as minorias do mercado de trabalho, né, o porquê do tema, né, do tema escolhido. Hoje, no Brasil, é evidente que ainda existe a desigualdade social, né? Os chamados grupos vulneráveis ainda sofrem com a discriminação praticada pelas organizações públicas e privadas, né, que faz com que haja uma imposição aos membros desses grupos e uma situação de desvantagem e de inferioridade. E nesse tema, eu procurei demonstrar o que esses grupos têm sofrido na sociedade, em especial as mulheres, os negros e deficientes físicos, né? E qual o cenário atual que essas minorias, né, assim intitulados, sofrem para ingressar no mercado de trabalho ou serem reconhecidos. A pesquisa, ela se delimitou em demonstrar que o Estado ele deve criar e promover políticas públicas relacionadas ao direito do trabalho, em todas as suas nuances, principalmente quando se trata das condições desiguais de trabalho entre os indivíduos. E, de modo geral, né, o que é o mercado de trabalho? Entende-se que é a compra e venda de mão de obra. A Organização Internacional do Trabalho, ela subdivide o mercado de trabalho em formal e informal. Sendo formal aquele que contempla, né, as relações contratuais de acordo com as normas trabalhistas do país. E o informal é o oposto, caracterizado, né, pela falta de contratação expressa e em desacordo com a legislação. E o direito ao trabalho dentro desse mercado de trabalho é a inclusão, né, da pessoa nesse âmbito, né? É um direito fundamental, é um direito social previsto na nossa Constituição Federal, né? E isso significa que o Estado ele deve prestar algumas políticas para que esses direitos sejam garantidos, né? E por que se falar de mulheres, negros e deficientes físicos? Porque hoje são os grupos mais segregados, né? Os que mais sofrem com essa falta de presteza estatal e também com a discriminação, né, dentro do próprio mercado de trabalho, né? As mulheres, por exemplo, apesar de estarem inseridas no mercado de trabalho, elas são remuneradas com menor valor do que os homens, né? E à medida que aumenta as atribuições de comando, essa porcentagem, ela cai mais ainda, né? E também quero mencionar aqui a questão das mulheres transexuais, que sequer estão inseridas no mercado de trabalho, né? E elas acabam partindo para a prostituição como forma de sobrevivência, porque elas não têm o apoio de empresas, da família, enfim. E as mulheres são as que mais sofrem com o assédio moral dentro né, do ambiente de trabalho. Aqui cito uma jurisprudência que eu inseri no meu trabalho, que é da 11ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e condenou uma empresa a pagar uma indenização por danos morais a uma trabalhadora rural que sofria assédio moral, né, de caráter misógino, praticado por um fiscal agrícola, né, com ofensas verbais de baixo calão, né, contra ela, e além de se referir a ela como uma pessoa que tinha problema mental, que tinha problema na cabeça. E por que se falar de negros? Porque os negros, eles sofrem até hoje com as consequências da escravidão. Tanto que a Lei Áurea, ela sofre, aliás, ela tem várias críticas, né, sobre ela, porque ela foi apenas abolicionista, ou seja, não criou-se naquela época políticas públicas para a inserção daquelas pessoas que estavam saindo da escravidão, né, para elas se incluírem na sociedade. Então, muitas pessoas continuaram trabalhando, né, sendo escravos, continuaram trabalhando para os senhores das terras, né, por pouquíssima remuneração, né, e elas não conseguiam se ascender, se inserir na sociedade,
né? E hoje os negros, né, e os pardos, né, estão na base da pirâmide. Dificilmente conseguem alcançar carreiras mais altas, né, justamente por essa segregação, né, que existe. Isso causa inúmeras desigualdades, tanto no mercado de trabalho quanto socialmente. E aqui cito uma análise de caso que inseri também na minha monografia, que é o programa de trainee do Magazine Luiza, né, que em 18 de setembro de 2020, a empresa abriu uma seleção para vagas exclusivamente, né, para pessoas negras, e a gente viu quanto a sociedade foi contra isso, né, e alegando, né, que era um ato de racismo, né, foi recebidas inúmeras denúncias, e no qual todas elas foram indeferidas, né? Por quê? Porque a reserva de vagas à população negra é plenamente válida, né? E configura uma ação afirmativa, que são os programas que o Estado e a iniciativa privada, elas criam para corrigir essas desigualdades. E com relação aos deficientes físicos, tem-se um pensamento capacitista na sociedade, né? O que é o capacitismo? É pensar que uma pessoa ela não é capaz de gerir a sua própria vida, a sua própria vontade, de gerir a sua própria carreira profissional. Tanto que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela traz o direito da pessoa de decidir a sua carreira profissional, qual trabalho ela pretende seguir. E também os deficientes físicos são os que mais possuem políticas estatais para a inclusão deles. Tem várias leis relacionadas a isso. Mas, mesmo assim, há um índice muito alto, né, de pessoas com deficiências que não estão incluídas no mercado de trabalho, né, e os que estão inseridos são aqueles que possuem uma deficiência leve, né, então as empresas, elas não estão interessadas em prestar uma política pública, elas estão somente com o fim de cumprir a cota. Então, isso também é uma problemática, né, no caso dos deficientes, por conta disso, porque eles são única e exclusivamente uma ferramenta para o cumprimento da lei. Então, eles não são alvo de uma política pública na iniciativa privada, né, de realmente incluir aquela pessoa. Tanto que, quando um deficiente ele entra numa empresa, ele sofre com essas atitudes e pensamentos capacitistas, né, então, não adianta. Então, no caso, o que acaba ocasionando é uma mitigação do direito ao trabalho, porque a pessoa ela está incluída no trabalho, no mercado de trabalho, não adianta. Desculpa, me perdi. Então, acaba ocasionando uma mitigação no direito ao trabalho, porque não adianta uma pessoa ela estar incluída no mercado de trabalho se aquele direito à manutenção ao trabalho digno não for garantido. Tá? E aqui cito também uma jurisprudência, relembra o caso, né, da empresa UOL, que foi multada por auditores fiscais do trabalho, no valor de R$400 mil, por não ter cumprir a cota, né, de deficientes físicos na empresa, e a empresa, ela inconformada, ela ingressou com uma ação anulatória, alegando, né, que existe uma dificuldade de encontrar pessoas com deficiência físicas qualificadas e que ela não está obrigada a contratar, né, deficiente. Então, o pedido foi indeferido, logicamente, mas, mesmo assim, entrou com recurso e, novamente, foi desprovido. Então, eu concluo dizendo que as minorias no mercado de trabalho, elas têm direitos, ou seja, todas as pessoas têm que ter tratamento igual. Muitas vezes, temos a falsa impressão que isso é verdadeiro, mas na prática não é. Né? No caso das mulheres, como citei, que elas trabalham na mesma função que um homem, ganham menos, elas trabalham mais e ainda assim ganham menos. Então, elas são tratadas como minoria. E as mulheres, né, segundo o IBGE, são maioria, né, no Brasil. Mas isso não é uma questão de quantidade, é uma questão de como as mulheres são tratadas, né? Então, é preciso ter a consciência de que é preciso ter ações afirmativas para as mulheres, né? É preciso empoderá-las, né? E com relação aos negros, né,
está mais que comprovado que o acesso deles à política pública é bem restrito, né? E também, né, citei que eles são maioria, né? E com relação aos deficientes, né, foi analisado como esses indivíduos têm sido excluídos do mercado de trabalho por carregarem um estigma de serem incapazes e menos eficientes, né? Então, a gente deve olhar essas pessoas com outros olhos, vê-las pelo seu potencial, né, suas habilidades e outras aptidões. Por fim, o que temos hoje é um enorme desafio, né, de criar essas ações afirmativas para equiparar, dar igualdade a essas pessoas, porque hoje elas estão em desnível, em minoria. É isso, obrigada. Professor Luciano? Eu não tenho nenhum questionamento, só dar os parabéns, né? Hoje está uma enxurrada de bons temas, né? Temas bem pertinentes, né? Eu queria dizer que as minorias do mercado de trabalho é um desses temas, né? Que minoria não é a quantidade em menor número, né? Minoria, pessoa em situação de desvantagem. E nós, mulheres, os negros e os deficientes estão nessa situação. Tá de parabéns, Fernanda. Eu não tenho nenhum questionamento. Eu dou a palavra, passo a palavra para o professor Luiz Arthur. Fernanda, parabéns pela apresentação muito boa. Seu trabalho também, você tratou de vários temas. É um perigo isso, porque quanto mais você tenta falar, mais você acaba correndo o risco de não falar o suficiente de tudo. Mas no seu trabalho você conseguiu tratar de todos os temas em capítulos e subtemas específicos, e ficou muito interessante. Eu gostei muito da sua monografia. Então, e a exposição é excelente também. Por falta de tempo, pelo menos eu não dou muitas oportunidades de vocês falarem para todos, né? Apresentarem trabalhos. O tempo é corrido e aí eu acabo me surpreendendo nas bancas com alunos e alunas que passam 1, 2 anos sem apresentarem trabalhos oralmente e muitos não falam, não se manifestam nas aulas, enquanto que tem aí um talento escondido na oratória. Parabéns. Obrigada. Para nós finalizarmos as apresentações, eu gostaria de chamar o aluno Marcelo de Souza Daio Diniz. Oi, estou aqui. Está me ouvindo? Estamos. Tá. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre o acesso do trabalhador sob a égide da reforma trabalhista. O objetivo desse trabalho é abordar alguns pontos, analisando o que a reforma trabalhista trouxe de prejuízo ao trabalhador e até mesmo verificar se ela desrespeita alguns princípios garantidos tanto pela Constituição quanto pela CLT. O benefício da justiça gratuita é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, que visa que todos tenham acesso à justiça. Não só a Constituição tratou do benefício, como também a Lei de Assistência Judiciária, que é uma lei do ano de 1950. Portanto, é um direito que já é estabelecido há muito tempo. Acontece que muitas vezes o trabalhador não vai ter condição financeira de arcar com as custas processuais e terão medo de ajuizar uma ação trabalhista. Pelo Código Civil, o beneficiário da gratuidade significa que a pessoa não tem condição de arcar com as despesas processuais. Já pela CLT, depois da reforma, mesmo que o trabalhador consiga o benefício da justiça gratuita, poderá ser submetido ao pagamento de algumas das custas processuais. Uma mudança significativa é que agora os acordos feitos entre o trabalhador e o empregador podem prevalecer a regra da Constituição, o que contraria até mesmo o princípio das normas mais benéficas. Isso significa que algo determinado em convenção coletiva acaba tendo mais valor do que alguns direitos já estabelecidos pela lei. Alguns exemplos dos direitos mínimos que podem ser negociados por acordo ou convenção são jornada de trabalho, sobreaviso e trabalho insalubre.
Não tem como dizer que com a reforma o trabalhador não vai se sentir mais acuado em buscar seus direitos, até porque o empregador terá uma força muito maior para discutir condições de acordo coletivo. E, portanto, essas mudanças trazem pouco benefício para a parte vulnerável, que no caso é o trabalhador, né? Pode-se dizer que fere até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana, aplicado ao direito do trabalho, já que mesmo que o trabalhador é a parte mais frágil da relação, acabou ficando em desvantagem com a reforma trabalhista. Eu até citei no meu trabalho escrito um caso de um ex-empregado que ajuizou uma ação trabalhista e foi condenado ao pagamento de R$ 8.500 ao pedir a indenização à empresa por ter sofrido um assalto no trajeto do trabalho. A sentença foi no mesmo dia em que passou a vigorar a reforma trabalhista. Antes da reforma, era garantido pela CLT a gratuidade total aos beneficiários da Justiça, o que não ocorre mais, pois em relação ao pagamento de honorários periciais, por exemplo, é responsabilidade da parte que teve o pedido rejeitado, mesmo que seja o beneficiário da justiça gratuita. Quanto a ferir o acesso à justiça, existem várias definições, como eu trouxe na parte escrita, mas aqui... Mas a partir do momento em que o trabalhador não sente segurança em buscar a efetivação de seus direitos, não dá para falar em acesso à justiça. Existem dados divulgados pelo próprio TST que mostram que entre dezembro de 2017, março de 2017 e junho de 2018, as ações trabalhistas diminuíram em 46% em comparação aos anos anteriores no mesmo período. Uma das maiores conquistas do trabalhador foi a criação da Justiça do Trabalho, onde o trabalhador, que sempre foi a parte mais vulnerável na relação de emprego, conseguiu, através do acesso à justiça, a igualdade com o empregador. Portanto, o acesso à justiça significa que a busca pelo poder público que todos tenham acesso ao judiciário, considerando todas as posições sociais e econômicas. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte histórica, pois houve uma evolução para que o princípio do acesso à justiça esteja da forma que se encontra hoje. Para chegar à noção que temos hoje, houve uma influência do movimento em prol do trabalhador, como a filosofia marxista e o socialismo inglês. Quando as reivindicações sociais começaram, ganhou peso real o significado do acesso à justiça, entendendo-se a partir daí que a justiça precisa servir a todos, do mais rico ao mais pobre. No Brasil, o acesso à justiça teve início de verdade em 1º de maio de 1943, com o aparecimento da CLT, que teve bastante influência da era Vargas. A CLT tinha previsão altamente avançada para a época. Foi a partir dessa CLT que nasceu a conciliação extrajurisdicional, buscando diminuir os conflitos coletivos e marcou os trabalhadores. O que mais marcou os trabalhadores foram as greves do ABC, que em 9 semanas, 213 fábricas estavam em greve. Foi a partir daí que a questão social encontrou a questão democrática. Tudo isso serviu para a base do sistema jurídico atual, que protege os direitos sociais do trabalho. Desculpa, estou meio nervoso aqui. O acesso à justiça é um direito essencial, até porque ao longo dos anos foi discutido pelos tratados em convenções internacionais a sua grande relevância. Tudo isso mostra a necessidade de tutelar os direitos do trabalhador, pelo fato de ser a parte mais frágil da relação de emprego. O direito do trabalho, desde que teve início, buscou tratar os seus desiguais de forma desigual. Seu empregador possui um maior poder econômico e então o trabalhador precisa de mais proteção no processo do trabalho. A fragilidade do trabalhador não se dá apenas financeiramente, trata-se também de vulnerabilidade social e é por isso que o trabalhador precisa de uma garantia em ingressar com uma ação trabalhista, para que não tenha medo de conseguir o direito que busca. A reforma trabalhista veio com a promessa de reduzir a demanda do judiciário, alegando que de alguma forma melhoraria as relações de emprego, quando na verdade houve redução no número de processos. A diminuição na demanda foi por medo do trabalhador de ajuizar a ação e quem sabe ter que arcar com as custas processuais.
A dignidade da pessoa humana passou a ser questionada em relação a um artigo específico da CLT, depois da reforma, que é o artigo 62. Isso porque, pela própria Constituição Federal, o Estado democrático deve valorizar o trabalho humano. O capítulo que está inserido no artigo 62 trata da duração de trabalho, que é específico, que trata os empregados não abrangidos pelo regime, sendo o maior questionamento sobre os gerentes e o empregado em regime de teletrabalho. Qualquer trabalho que trate o homem como uma máquina e esqueça da sua condição humana não segue as condições de um Estado democrático. O direito de descanso é garantia fundamental da Constituição. Se não estabelecido o horário de início e fim das atividades laborais, estará afrontando diretamente as normas dos direitos fundamentais. O trabalhador sem descanso estará sujeito à perda do convívio social, cansaço excessivo, doenças e até mesmo à morte prematura. E por isso esse artigo foi considerado por alguns doutrinadores como inconstitucional. Então pode-se concluir com o meu trabalho que a reforma teve a intenção de diminuir a demanda trabalhista, mas acabou punindo o trabalhador por simplesmente querer acionar a justiça do trabalho. É isso. Professor Luciano? Eu não tenho nenhum questionamento. Parabéns pela escolha do tema, bastante pertinente, e pela apresentação. E sucesso na vida profissional. Obrigado. Marcelo. Isso. O seu tema sobre o acesso à justiça após a reforma, né? Só algumas observações. Sim. A questão do negociado prevalecer sobre o legislado teve o próprio texto do 611-A, ele não prevê nada que contrarie o artigo 7º da Constituição. Sim. Então, todas as questões que lá estão já eram possíveis se você interpretar o inciso 28, inciso 26 do artigo 7º, né? O reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Não havia uma previsão na CLT, o legislador, os tribunais entendiam que apenas as normas de segurança e higiene de trabalho não poderiam ser flexibilizadas, né? Não poderiam ser objeto de negociação em PEJOS, e no texto constitucional só era possível o salário, inciso 6º do artigo 7º, e jornada de trabalho, incisos 13 e 14. Então, não houve nada que violasse o texto constitucional. Foram mudanças necessárias para adequar um texto de 1943 a 60 anos, a 80 anos mais tarde, né? Então, essas mudanças ainda vamos levar tempo para absorver. Mas o seu trabalho foi interessante, o tema novo, e sem mais perguntas a fazer. Parabéns. Obrigado. Agora aguardem um pouquinho que eu e a professora Luciana vamos conversar aqui em WhatsApp. Daqui a pouco falaremos com vocês.
Bom, então vamos lá. Nós decidimos que não vamos anunciar as notas. Eu já tinha conversado com o professor Ricardo Murat. Vocês vão tomar ciência no departamento. Nós vamos anunciar apenas que todos foram aprovados e depois vocês vão lá para assinar a ata. Tem uma ata que tem que assinar. E se fosse presencial, seria feito na hora. Como nós não temos como assinar virtualmente, né, Rayane? Não chegamos ainda nesse ponto, né? Pois é, isso ainda não. Depois passa no departamento, lá no TG, para assinar a ata e tomar ciência da nota atribuída. Mas todos foram aprovados. Parabéns. Obrigada, professor. Obrigada, professores. Obrigado, professor. Então, vamos encerrar aqui essa sessão. Amanhã tem mais. Se quiser assistir, é só. Obrigada, Luiz Arthur. Gostei muito de fazer para conseguir. Obrigado. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada.